Boa tarde, meu nome é Anaí, eu sou R1 de Medicina Intensiva do AOC e hoje eu vou falar com vocês sobre a hemodinâmica venosa, volume estressado e o volume não estressado. O objetivo dessa aula é fazer vocês entenderem os conceitos básicos da fisiologia cardiovascular, que são volume estressado, volume não estressado, pressão média de enchimento circulatório, pressão venosa central e retorno venoso. Integrar esses conceitos em gráficos e na fórmula para uma compreensão da fisiologia cardiovascular, nas curvas de Frank-Starling, de Guyton e na equação do retorno venoso. E aplicar essa teoria em determinado cenário clínico, só para a gente ter um caso frequente na UTI e analisar ele do ponto de vista hemodinâmico venoso. Dos conceitos fundamentais que eu vou introduzir para vocês: volume estressado e volume não estressado. O volume sanguíneo total ele é dividido em dois compartimentos, que é o volume estressado e não estressado, só que é uma divisão funcional, não é uma divisão anatômica. O volume não estressado ele é o volume necessário para preencher os vasos sem gerar tensão, sem gerar uma pressão significativa nas paredes. Ou seja, ele não aumenta a pressão média de enchimento circulatório, que é um outro conceito que eu vou introduzir para vocês daqui a pouco. Em condições normais, ele corresponde a 70% a 80% do volume sanguíneo total, ou aproximadamente 4 litros. E o volume estressado é aquele volume que excede e gera pressão nos vasos sanguíneos. Ele corresponde, em condições normais, a 20% a 30% do volume sanguíneo total, ou seja, aproximadamente 1 litro. Pressão média de enchimento circulatório. É a pressão intravascular quando o fluxo sanguíneo é zero, como se o coração ele tivesse parado. Essa pressão ela não depende do coração, ela vai depender mais do volume sanguíneo total e do tônus venoso. É a força motriz do retorno venoso, é a pressão que empurra o sangue. E a pressão venosa central é a pressão intraluminal, que é medida na veia cava superior, próxima ao átrio direito, que reflete a pressão de enchimento do coração direito. Seria a pressão contra o retorno venoso. E o retorno venoso seria obtido por meio do cálculo do gradiente que move o sangue. Então, o retorno venoso é aproximadamente a pressão média de enchimento circulatório menos a pressão venosa central. Aqui, a gente vai integrar os conceitos que eu acabei de apresentar para vocês. A gente tem a curva Pmec volume e a curva pressão-fluxo. Na curva A, que é a pressão que é a curva da pressão média de enchimento circulatório. No eixo X, a gente tem o volume sanguíneo total, aí dividido já em volume não estressado e volume estressado. O volume não estressado correspondendo a aproximadamente 4 litros e o volume estressado correspondente a aproximadamente 1 litro. No eixo Y, a gente tem a pressão média de enchimento circulatório, que no estado fisiológico típico, ela corresponde a aproximadamente 10. O ponto verde, então, seria o estado fisiológico típico. A gente observa nesse gráfico que só após encher com volume não estressado, só depois de encher com volume não estressado, que o sangue ele começa a gerar pressão significativa. Até então, a gente percebe que a curva ela começa plana, e depois ela sobe rapidamente, que é quando ela atinge o volume estressado. O gráfico do lado é o gráfico pressão-fluxo. A gente tem o fluxo no eixo X e a pressão no eixo Y. A linha ascendente ela corresponde à pressão arterial média, a linha descendente à PVC e aquela linha tracejada à pressão de enchimento. Então, que seria quando o fluxo fosse zero. A gente observa que, quando o fluxo é zero, a gente tem a pressão média de enchimento correspondente ao ponto de equilíbrio do estado fisiológico típico ali dessa curva aqui, da curva A. E, quando o fluxo aumenta, a pressão arterial média ela sobe e a PVC cai, porque é quando o coração bombeia e isso melhora a drenagem venosa. E a gente entende disso que o retorno venoso é aproximadamente a pressão média de enchimento circulatório menos a PVC.
ou seja, o gradiente que move a circulação. Seria essa equação, aproximadamente. Aqui a gente tem a curva de Frank-Starling e a curva do retorno venoso. Fazendo, então, o diagrama de Guyton. A gente tem no eixo X, PVC, e no eixo Y, o fluxo em litros por minuto. A PVC é pressão no átrio direito e o fluxo ele representa o débito cardíaco e o retorno venoso dependendo da curva. Quando que ele vai representar o débito cardíaco? Na curva de Frank-Starling, que é a verde. A curva verde, então, é da função cardíaca e ela mostra que o aumento da pressão venosa, da PVC, da pré-carga, aumenta o débito cardíaco até certo limite, porque depois a curva entra em platô. E a curva azul é a curva do retorno venoso. Ela mostra que quanto maior a PVC, menor o retorno venoso. O ponto vermelho é o ponto de equilíbrio hemodinâmico, onde o débito cardíaco é igual ao retorno venoso. E a linha tracejada em azul, ela se desloca para a direita, representando um aumento da pressão média de enchimento circulatório, causada, por exemplo, por uma expansão volêmica, uma vasoconstrição venosa, o uso de noradrenalina, e aumento do tônus venoso. Aqui, só para mostrar para vocês, a verdadeira equação do retorno venoso não é simplesmente a pressão média menos a PVC. Precisa dividir pela resistência ao retorno venoso e mostrar que o modelo de Guyton, ele integra tanto a curva de Starling quanto a curva do retorno venoso, como a gente já viu. É uma aula bem rápida, tá? E por isso agora eu vou mostrar para vocês uma coisa que é cotidiana na UTI, que seria o choque misto, que é o choque séptico mais o cardiogênico. Por tudo que a gente já falou nessa aula, temos os dois componentes do choque misto. O distributivo, referente ao choque séptico, causaria vasodilatação, diminui o volume estressado eficaz. E no componente cardiogênico, diminui a contratilidade e diminui o débito cardíaco. O volume sanguíneo total ele pode estar preservado ou aumentado, mas o débito cardíaco vai estar reduzido e a gente entra nesse dilema do choque misto, que é quando a sepse requer volume e a insuficiência cardíaca requer restrição. E o manejo acaba sendo uma ressuscitação cautelosa, vasopressor precoce, pensando na noradrenalina, inotrópico, o uso da dobutamina se tiver hipoperfusão persistente, associado a uma disfunção cardíaca e uma pressão adequada. E o uso de diurético assim que for estabilizada a hemodinâmica. É isso, gente. Foi bem curto mesmo.